Bom, a primeira pergunta de hoje que eu quero te fazer é se você conhece o teólogo Dietrich Bonhoeffer. Se não, você deve conhecer, e aqui no canal tem alguns vídeos sobre ele, principalmente um perfil teológico que eu já estreiei tem algum tempo. Segundo, se você conhece, eu queria saber em que nível você conhece. Se você realmente sabe de quem nós estamos falando. E eu pergunto isso porque às vezes parece que as pessoas falam de Bonhoeffer como se ele fosse um grande símbolo, como se ele fosse um grande herói, e eu creio que ele tenha sido mesmo, mas não param para pensar em que significa o heroísmo de Bonhoeffer. Não param para refletir no que foi a vida de Bonhoeffer e no que ele fez, no que ele acreditou e o fato dele ter ido até o final. Tem muitas pessoas que acham que Bonhoeffer foi morto só porque ele era cristão. Tem pessoas que acreditam que Bonhoeffer foi morto pelo nazismo só porque ele era crente ou porque ele era pastor. Mas esse foi o motivo? Será que Hitler matou todos os pastores da Alemanha? Não. Sabe por que não? Porque a grande maioria dos pastores da Alemanha naquela época foram aliados de Hitler. Sim, historicamente no mundo ocidental, as igrejas em geral, as igrejas cristãs, quase sempre apoiam regimes autoritários, ditatoriais, regimes arbitrários, quase sempre estão do lado daqueles regimes que, sob uma ótica, uma casca de conservadorismo, apoiam e fazem muitas vezes vista grossa diante dos autoritarismos e das arbitrariedades que esses regimes cometem. Foi assim na Alemanha, foi assim na Itália, foi assim em várias ditaduras militares aqui no Brasil e na América Latina. E esse quadro mostra o quanto as pessoas não conhecem nada de Bonhoeffer. E isso é lamentável. E aqueles que conhecem de fato sabem da seriedade desse teólogo, o autor desse importante livro, Discipulado. E, aliás, toda a obra do Bonhoeffer em português está disponível na editora Sinodal. O Discipulado é o texto mais importante dele. Antes de eu continuar falando, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, ativar todas as notificações e também compartilhar esse conteúdo. Aproveite, me siga lá no Instagram e se você quiser, apoie esse canal através do Valeu Demais, que está logo ali embaixo, ou da chave Pix. Faça parte do clube de membros também, e assim você nos apoia e tem muitos benefícios exclusivos. O Dietrich Bonhoeffer ele foi um pastor e teólogo alemão que viveu entre 1906 e 1945. Pois é, a vida de Bonhoeffer foi uma vida muito curta. Ele nem sequer chegou a completar 40 anos de idade. E mesmo tendo vivido só 39 anos, a gente deve levar em consideração que os últimos 2 anos da sua vida ele passou preso. E preso de modo arbitrário, sem merecer, sem ter que estar ali, sem ter sido respeitado todo o processo legal que cabe em qualquer caso como esse. Dietrich Bonhoeffer também viveu muito tempo com as tensões que representaram o nazismo e, portanto, isso limitou, por um lado, a sua teologia, porque ele teve forçadamente de se concentrar nesse contexto, mas isso também não o impediu de ter sido um pastor e um teólogo brilhante, uma pessoa que deixou um testemunho com muita dignidade, com muita decência, com muita hombridade, como também deixou uma vasta obra teológica de respeito, de qualidade, de profundidade. Tanto é que quando ele escreve uma obra para ter a licença para ser professor de teologia, Karl Barth, que já era um teólogo com mais estrada do que ele, leu aquela obra e considerou um milagre teológico. Dietrich Bonhoeffer ele foi uma pessoa notável
E é muito estranho que vários setores conservadores aqui do Brasil falam sobre ele, enaltecem como se ele tivesse morrido só porque era cristão, só porque era pastor, falam dele como se fosse um herói. De fato, ele foi um herói, mas tem muitos conservadores que não são dignos de se lembrarem do testemunho de Dietrich Bonhoeffer. Não quero generalizar, é claro, que não cabe a todos, mas tem muitos que não são dignos de fazer isso, porque vários defendem situações que fizeram Bonhoeffer morrer, defendem ocasiões que foram as responsáveis pela prisão arbitrária de Bonhoeffer, pela perseguição a qual ele sofreu e pela sua execução no dia 9 de abril de 1945 por enforcamento. Com toda certeza, se Dietrich Bonhoeffer vivesse no Brasil atual, ele seria chamado de liberal e de comunista, mesmo que ele não fosse nem um liberal, nem um comunista. Mas essa turma gosta de colocar rótulo nas pessoas que pensam com autonomia. Bonhoeffer não era bem um teólogo conservador, no sentido fundamentalista do termo. Bonhoeffer era um teólogo original, um teólogo de vanguarda, um teólogo que deu grandes e corajosas contribuições para a reflexão teológica e pastoral. E, aliás, nem na cadeia, nem no dia em que foi executado, o Bonhoeffer deixou de exercer o ministério pastoral. Mesmo que ele tivesse tido problemas até com algumas denominações, mesmo assim, mesmo na clandestinidade, Bonhoeffer teve e lidou com essas questões com muita coragem. Bonhoeffer, por exemplo, propôs que o cristianismo deve ser o cristianismo não religioso, que para ele o que realmente importa no segmento proposto por Jesus, mais do que a frequência aos templos, a observação das cerimônias sagradas, das tradições, que ele até frequentava e participava enquanto pôde, mais do que isso, o cristianismo se faz com discipulado. Discipulado que é integral, que não nos envolve apenas nos domingos à noite ou quando estamos no ambiente da igreja. Os valores de Jesus para com o próximo, o menos favorecido, para com a vida, para com as outras pessoas, pessoas de outras religiões, pessoas que estão à margem. Pois o discipulado é o ensinamento de Jesus, não necessariamente da igreja, que deve trazer luz e influenciar e comprometer a nossa vida totalmente e em todos os momentos da vida, onde quer que estejamos, com quem estejamos. Para o Bonhoeffer, o ponto mais importante da teologia e da fé cristã era o discipulado. Agora, esse discipulado custava um preço. O discipulado em que o discípulo só se dá bem não é discipulado. O discipulado em que o discípulo tem posições, glamour, holofote, riqueza, em nome do ministério, em nome do discipulado, não é discipulado. Porque o discipulado cobra um preço, porque ele compromete a nossa vida como um todo. E ele impede que a gente haja de modo antiético. Ele impede que não tenhamos hombridade e vergonha na cara diante de situações cruciais da vida. O discipulado nos impede de sermos vendidos, que faz qualquer coisa para ter uma posição elevada, para ter uma posição financeira melhor e mais confortável. Ele nos leva a se opor diante da injustiça, da maldade e das arbitrariedades. Bonhoeffer foi perseguido pelo regime nazista. Ele foi proibido de ensinar, foi proibido de pastorear. Ele teve de ensinar em seminários clandestinos, correndo riscos. Aliás, vários que não se dobraram ao nazismo sofreram punições. Barth perdeu o título de doutorado, foi aposentado compulsoriamente. Bonhoeffer foi preso. Martin Niemöller também ficou 7 anos preso. E mesmo assim, Bonhoeffer teve a dignidade de desobedecer. Sim,
porque diante da ilegalidade, diante da injustiça, desobedecer é um ato de coragem. Desobedecer é um ato cristão, é um ato revolucionário, como Jesus fez e nos ensinou em vários momentos da sua caminhada e da sua vida. Para você ter uma ideia, a Alemanha era e ainda é até hoje um estado religioso. Na Alemanha, o dízimo é descontado na fonte do trabalhador para o sustento da igreja luterana, para o sustento dos pastores da igreja luterana, que são considerados funcionários públicos. Para a pessoa não ter o dízimo descontado, ela tem que dizer que não faz parte daquela igreja, porque senão é descontado na fonte. E lá se entende que a igreja ela tem ligações com o Estado. O pastor, como eu disse, é um funcionário público. E Bonhoeffer, como professor de teologia, que era um funcionário público também, porque lá a teologia era uma faculdade que estava nas universidades públicas. E Bonhoeffer recebia salário por parte do Estado como pastor e como teólogo. E mesmo assim ele teve a hombridade e a coragem de se opor diante do autoritarismo do nazismo. E pagou um preço alto, perdeu salários, perdeu posições, teve que sair da Alemanha, foi para os Estados Unidos e lá, quando a guerra começa e os seus amigos não queriam que ele voltasse, os seus amigos tinham até emprego para ele nos Estados Unidos, ele se despede e volta para a Alemanha dizendo: se eu não voltar para lá, eu serei uma contradição viva daquilo que eu digo, daquilo que eu creio. E ele tem a hombridade de perceber que seria um ato de covardia, é a maneira como ele entende, estar longe do seu povo quando o seu povo precisava dele e de todas as pessoas que pudessem contribuir naquele momento. Mesmo ele podendo perder muito por ser pastor e por ser professor e serem cargos do Estado, que era controlado pelo nazismo, mesmo assim ele se opôs e foi uma das primeiras vozes a perceber o perigo que todos corriam com a ascensão do nazismo, ainda em 1933, quando o nazismo ainda não tinha matado ninguém, mas o nazismo já mobilizava a mordaça com a igreja. Como eu falei aqui no início, grande parte dos líderes cristãos apoiaram o nazismo durante todo aquele período. E o Bonhoeffer foi um daqueles que se opuseram desde o primeiro momento. Bonhoeffer, como eu disse, foi preso e executado, foi preso em 43, executado em 45. E aí eu me pergunto, o que dizer dos pastores que vendem os seus rebanhos por 30 moedas de prata? O que dizer dos pastores de hoje no Brasil que são pastores num Estado laico, num Estado em que não há intervenção do Estado na religiosidade, na igreja? E o Dietrich Bonhoeffer nos ensina o papel da dignidade. Ele sofreu tudo o que sofreu porque foi discípulo integral, porque teve hombridade, porque teve dignidade. Bonhoeffer se opôs à tentativa nazista de se perpetuar no poder, à arbitrariedade das leis dominadas pelo nazismo naquela época, os golpes que o nazismo fez para ampliar cada vez mais o seu poder. Bonhoeffer se opôs à falta da democracia, aos atentados nazistas contra a democracia alemã daquele momento. Bonhoeffer se opôs aos desmandos em relação aos direitos humanos. E Bonhoeffer entendeu que o nazismo destruiria aquele país em todos os sentidos, como logo depois, infelizmente, veio a acontecer. Bonhoeffer tem muito o que nos ensinar como pastor, como teólogo, como um cidadão, como um democrata, como alguém que lutou por valores importantíssimos e inegociáveis. E espero que esse exemplo nos instrua também e nos ilumine a termos uma fé cristã de fato engajada e vivida no dia a dia. Tchau, até o próximo vídeo.